O ano era 2021, meu mano, mais especificamente no mês de setembro. E a From Software, mano, mostrou um trailer pra internet e a internet ficou maluca, entrou em colapso. Elden Ring, um RPG de mundo aberto desenvolvido com parceria com nada mais, nada menos do que o criador do Game of Thrones, meu mano. E dirigido por Hidetaka Miyazaki, o criador de Dark Souls. E no mês de fevereiro do ano de 2022, mano, o jogo foi lançado. E em 3 dias, vendeu mais de 12 milhões de cópias. E em um ano, mano, vendeu mais de 30 milhões de cópias desse jogo. Mas eu não vim aqui falar sobre o número de vendas, meu mano. E eu também aqui não vim falar sobre a lore do jogo. E muito menos vim falar sobre a quantidade de vezes que você, burro, morreu pra Malenia. Mas sim, mano, eu vim aqui te mostrar o que tá por baixo dos panos. O que tá embaixo do capô do Elden Ring, que eles não querem te mostrar, mas eu vou te mostrar ponto a ponto, mano. As decisões técnicas que fizeram o Elden Ring ser um dos maiores RPGs do mundo e um dos RPGs mais foda já lançados na história. Eu vim aqui te falar também, mano, as decisões técnicas que fizeram o Elden Ring não ser um dos jogos mais fodas, mas também um dos jogos mais complexos já programados na história. Porque por trás de cada espada que balança, de cada chefe que te mata e de cada golpe que você dá dentro do jogo, meu mano, existe uma engenharia altamente sofisticada. E nesse vídeo a gente vai dissecar o Elden Ring, mano. 10 sistemas técnicos explicados de um jeito que nenhuma review de gameplayzinha te mostrou até hoje. E fica até o final, mano, porque o tópico número 6 é o mais foda de todos. Vamos começar com o tópico 1, mano, a engine da From Software. Mas antes de tudo, você precisa saber o que é uma engine. Mano, pensa na engine como se fosse um motor. Motor de um carro, vamos lá, de uma Ferrari. Pra Ferrari ser o que ela é, pra Ferrari ser rápida, mano, a Ferrari precisa de um motor muito potente. Mas você não consegue enxergar o motor dentro do carro. O motor tá coberto pela lata, você não consegue ver ele. A engine é basicamente isso. É a engine que faz o jogo rodar rápido. É a engine que faz o jogo rodar os gráficos bonitos. É a engine que faz rodar o som. É a engine que gerencia gráficos, som, física. Tudo o que acontece dentro do jogo tem que passar pela engine primeiro. E existem engines muito famosas, mano. A Unreal, a Godot, a Creation Engine. Mas a From Software fez uma escolha totalmente diferente e totalmente ousada, mano. Eles resolveram criar a própria engine, uma engine proprietária da From Software. E essa engine proprietária da From Software, mano, começou a ser construída lá no Demon's Souls, lá em 2009, na época do PS3. Porém, ela não parou no Demon's Souls, né, mano? Ela foi evoluindo. Ela foi de Dark Souls pro Dark Souls 2, pro Bloodborne, pro Sekiro. E cada sequência de jogo e cada desenvolvimento de hardware traria melhorias técnicas dentro dessa engine. Ó, a equipe, tanto de desenvolvedores e tanto o desenvolvimento dos hardwares andavam juntos ali. Ia melhorando o próximo jogo. Porém, pro Elden Ring, mano, a engine ganhou a maior melhoria da história. Suporte completo ao mundo aberto. Nossa, que bagulho absurdo, mano. E isso foi uma revolução técnica enorme, tá ligado? Cara, um dos componentes mais críticos de uma engine é o pipeline de renderização. É o processo onde a engine transforma dados matemáticos como polígonos, texturas, vértices em pixel na tua tela. E em Elden Ring, mano, esse pipeline funcionava em tempo real, calculando iluminação dinâmica, sombras volumétricas, reflexo da água, neblina muito grande, e tudo isso simultaneamente, mano. E tudo isso é um jogo onde é que tinha 79 quilômetros de áreas jogadas dentro do mapa. E a From Software, mano, implementou técnicas muito interessantes como a Deferred Rendering, um método que separa o cálculo de luz e de geometrias em etapas, permitindo renderizar centenas de objetos sem perder o desempenho no hardware, sem perder o FPS. Mas você deve estar se perguntando agora, né, mano? Por que a gente não utiliza a Unreal, já que a Unreal é uma das engines mais realistas do momento? Mano, a resposta é muito simples. Controle total, mano. Com uma engine proprietária, a From Software pode otimizar o sistema o máximo possível. A From Software pode implementar e tirar coisas de hardwares diferentes. Por exemplo, tem o Elden Ring para PC e tem o Elden Ring pro PS5. A gente tem duas versões de Elden Ring. Se a gente pegasse uma engine comprada, licenciada, que nem a Unreal, a gente não poderia mexer pra caralho nela. A gente não poderia fazer um jogo pro PC e outro jogo pro console. Porque a gameplay tem sistemas únicos, como ataque, como defesa, resposta ao input, inteligência artificial dos inimigos. E isso não poderia ser feito caso eles tivessem pego uma engine licenciável. Tá bom, mas fazer a própria engine só tem vantagem? Por que as outras empresas não fazem? Porque é muito caro, mano. É caro pra caralho, porque você vai precisar de um monte de programador pra criar uma engine do zero. E outra, criar uma engine do zero, mano, tem bug pra caramba, tem bug que nem existia antes. Então não teria como os caras ir lá no Stack Overflow e ver, e que esse bug aqui é? Mano, não tinha isso aqui, é a primeira vez que a gente vê também. Então, os nossos programadores vão ter que resolver esse bug. A caceta tá com os caras, mano, é isso. Agora vamos pro segundo tópico, mano, o mundo aberto do Elden Ring. Cara, criar um mundo aberto dentro de jogos é um dos desafios mais grandes quando se trata de estrutura
pura técnica. E pra uma empresa que é acostumada a criar mundos lineares, criar mundos onde é que, você vai de ponto A pro ponto B, do ponto B pro mundo C, que nem a From Software, criar o Elden Ring, mano, foi um salto muito grande em questão de técnica. As terras intermediárias, mano, tem um tamanho colossal. São 6 grandes regiões principais com dungeons escondidas, masmorras que tipo assim, beleza, tu pode ir ou não pode ir. E tem uma quantidade absurda de segredos escondidos dentro do mapa. E tudo isso, mano, precisa estar coexistindo simultaneamente na memória do teu PC ou no teu console. E é aqui que entra o World Streaming, ou streaming de mundo. Cara, a definição de World Streaming é basicamente o quê? Um mundo gigante que não precisa ser carregado todo de uma vez quando você abre o jogo no teu console ou no teu PC. Imagina um mundo gigante dividido em blocos. Quando você vai andando pelo mapa, quando você vai cavalgando pelo mapa com o torrent, o mundo vai carregando. E à medida que você vai cavalgando com ele pelo mapa, o mundo que você passou vai sendo descartado da sua memória RAM e o mundo que você vai passar vai ser carregado na memória RAM. Então, você só carrega no teu console, no teu hardware, o que você anda por cima. E isso acontece de forma contínua. Você não vê na tua tela uma tela de loading. Você não vê na tua tela o mundo carregando. Você não vê a transição de um mapa pro outro. O jogo tá simplesmente pré-carregando o que você vai andar por cima e descarregando o que você já andou. Você anda no presente total ali. Porém, mano, não para no World Streaming. A gente também tem o carregamento de áreas dentro do jogo. E o carregamento de áreas, mano, vai ainda além. O Elden Ring não separa o jogo por blocos geográficos apenas. Ele separa o jogo por tipo de conteúdo. As masmorras, por exemplo, quando você tá descendo pra entrar nas masmorras pelas cavernas, o jogo, ele tá transicionando no meio do caminho ali, as masmorras. Então, as masmorras, até então, antes de você descer e antes de você chegar até elas não existiam na tua memória RAM. O jogo tá carregando uma área completamente diferente, mano. E a transição disso aqui, cara, parece tipo de boa, parece contínua, tu nem percebe. Mas pro jogo tá fazendo uma diferença do caralho. E isso explica, mano, por que no Elden Ring, às vezes tem aquelas porta lenta ou aquelas escadaria longa. Não é design preguiçoso, é o mundo dando tempo pro hardware respirar, tá ligado? Agora vamos pro terceiro tópico, mano, o sistema de combate. Cara, o combate de Elden Ring parece analógico, parece que ele é feito de uma maneira totalmente manual. Parece físico, parece que cada golpe tem peso. Mas por baixo dessa sensação, existe um sistema de combate muito preciso. Vamos começar com a hitbox, mano, as caixas de colisão. Toda espada, todo feitiço, toda garra de inimigo, toda pata de inimigo tem uma hitbox dentro do jogo. E uma hitbox, mano, por definição, é basicamente uma versão geometricamente invisível que geralmente é feita por retângulos ou círculos, que define aonde é que um ataque pode causar dano. É basicamente uma versão feia do personagem 3D que tá ali só pra checar se o personagem tomou dano e representar o dano pra você. Tirar o HPzinho lá de cima do personagem, né? Basicamente falando. E em resumo, mano, no frame exato, quando você balança uma espada dentro do jogo e você vai dar o golpe no bicho, o jogo ele cria uma hitbox em volta da tua espada e cria uma hitbox em volta do bicho. E se essa hitbox da tua espada entra em contato com o bicho toma dano. E a From Software, mano, é famosa por ter hitbox completamente honesta com a modelagem 3D dos bonequinhos. Por exemplo, tem jogo onde é que você dá uma espadada aqui no bicho e o bicho toma dano. Porra, ele nem tomou aquela espadada. Mas no Elden Ring, mano, é muito realista. Ele é muito fiel ao modelo 3D. Porque, como eu expliquei antes, a hitbox funciona tipo, tem dois modelos. Tem o modelo hitbox e tem o modelo 3D padrão. Você precisa acertar o modelo hitbox. O modelo 3D padrão, mano, ele tá ali só pra ser bonitinho. Ele tá ali só pra criar a imersão do jogo. Agora vamos pro tópico 4, mano. O sistema de animação do Elden Ring. Cara, uma das razões pro sistema de combate do Elden Ring ser tão fluido e ser tão bonito é o sistema de animação. Mas animar centenas de armas com estilos diferentes, com tamanhos diferentes e jeitos diferentes de empunhá-las, não é algo normal, mano. Não é algo trivial. Não é qualquer um que faz aquela porra. Muitas das animações do Elden Ring, mano, tem um motion capture, que é basicamente são atores que equipam um equipamento com sensores na sua arma e realizam movimentos reais. Quando eles realizam esses movimentos reais, mano, são mandados dados pros computadores da galera que tá captando esses movimentos, e esses movimentos são convertidos em animações dentro do jogo. Esses dados são convertidos para as animações do Elden Ring. Porém, o Motion Capture, mano, ele cria aquela animação no jeito mais bruto possível. Ele não cria que nem um espadachim fantasioso e, tipo, vai jogar dentro do jogo. Não, mano, é totalmente diferente. Elas precisam ser ajustadas, limpas, às vezes até reanimadas, pra se encaixar no mundo fantástico do jogo.
pra se encaixar no jeito mais fantasioso possível. Agora vamos pro tópico 5, mano, que é a IA do jogo. Cara, os moços do Elden Ring trabalham com árvores de comportamento. E o negócio funciona mais ou menos assim, ó, mano. Você tá a X distância do monstro do Elden Ring, e no Elden Ring, mano, tem como se fosse literalmente uma árvore, mano. Então ele tem uma árvore de prioridades. Tenta imaginar. Se esse personagem te atacou, você ataca de volta. E o Elden Ring vai ter, tipo, uma árvorezinha assim, de uma porcentagem. 50% ataco de volta, 50% eu fujo. Se eu tiver com a minha vida abaixo de tantos por cento, 10%, vamos lá. Se tiver abaixo de 10%, eu fujo ou eu ataco de volta, entendeu? A gente tem uma árvore onde é que os ramos dela são ações. E essas ações são atacar, recuar, defender. E a cada frame do jogo, mano, o jogo percorre essa árvore de cima a baixo. O jogo verifica e desverifica. O jogo faz e refaz essas árvores de animações. Mas como que o inimigo chega até você quando você tá dentro do mapa? Aí entra o sistema de pathfinding, mano. O jogo utiliza algoritmos clássicos de IA como a estrela para definir os caminhos mais fáceis de chegar até você. Porém, o caminho do Elden Ring, mano, é um pouco mais tenso. Tem morro, tem buraco, tem coisa arada no meio do caminho. E o Elden Ring utiliza um sistema chamado Neves Mesh, malha de navegação, que é basicamente uma camada invisível que tá sob o mapa do jogo, que tá sob o pathfinding e define onde é que o inimigo pode ou não pode ir. A fase dos bosses, como é que os bosses funcionam? Cara, se as IAs dos inimigos normais do jogo são fodas pra caralho, imagina como é que funciona as IAs dos bosses. Cara, a maioria dos bosses do jogo tem fase de bosses. Cara, a maioria dos bosses dentro do jogo tem as fases do chefe. O que seriam as fases do chefe? É como se tivesse dois chefes dentro do jogo. Quando a vida do boss atinge uma limiar, tipo de 50%, acontece uma transição de fase. Do ponto de vista técnico, mano, uma transição de fase dentro do jogo é como se fosse um gatilho de evento, que ativa uma sequência de ações, tipo, sei lá, alguma coisa de cinemática, por exemplo. E depois da cinemática, mano, acontece por trás da cortina uma mudança de atributos no boss. E você provavelmente já percebeu isso, que depois de um ponto de vida do boss, o boss fica mais forte do nada, o boss começa com um ataque diferente. É isso que aconteceu, mano. Foi a transição de vida do boss, foi a transição dessas fases de boss. Ou seja, quando ele tá no 100%, ele tá mais fraquinho, pra você ir pra cima dele e porrar ele na porrada. Quando ele chegar a 50% e ele vê que ele vai perder, ele faz essa transição de fase e ele fica mais forte, para ele não perder tão facilmente para você e para ele nivelar o nível da dificuldade do jogo e não deixar o jogo tão fácil, não deixar o jogo entediante. Porque uma das coisas mais difíceis para um jogo, mano, é criar um boss. E criar um boss que seja realmente competitivo. E, por exemplo, se as novas fases desse boss não tiver um ataque novo, ou ele não tiver uma arma nova ou outra coisa, mano, ele vai estar mais agressivo, ele vai estar dando golpes com mais velocidade, ele vai estar mais rápido, ele vai estar mais inteligente, ele vai desviar mais fácil do golpe. Então é como se tivesse dois bosses. A gente chama isso de fases de bosses. Ele vai ter padrões de ataques diferentes, ele vai te atacar de maneiras diferentes, ele vai te dificultar, cara, ele vai te fuder o máximo possível, porque você chegou num ponto de vida dele que você não podia ter chegado. Agora vamos falar da física e da colisão do jogo, mano. O jogo utiliza um sistema chamado Physics Engine, que é um subsistema do jogo. E esse Physics Engine, mano, é um subsistema que ele é responsável por simular as leis da vida real, as leis da física newtoniana dentro do Elden Ring. Ou seja, dentro do jogo tem gravidade, tem colisão, tem queda, tem dano por queda, tem respostas à força, e tudo isso, mano, é calculado frame por frame em tempo real dentro do Elden Ring. Mas como é que o jogo sabe quando eu caí de uma altura muito alta? O jogo utiliza um sistema chamado Collision Detection, detecção de colisão, que é basicamente uma hitbox que serve para saber se você bateu no chão com muita força e tira a tua vida. Só que diferente da hitbox, ela não fica contigo ali só na hora da luta, ela não fica contigo ali só naquele momento que você empunha a espada ou que algum bicho te ataca, ela fica contigo todo momento dentro do jogo. A Collision Detection é permanente e ela fica com o jogador, mano, em qualquer interação com o ambiente que ele tiver. O chão que você pisa, a parede que você não atravessa, mano, a borda do penhasco que você não cai, tudo isso é Collision Detection. Quando o terreno é irregular e você pisa no chão e você tá tipo meio que numa ravina assim, quase caindo, mano, quando você não cai naquele lugar ali, é Collision Detection. Mas como é que o inimigo morre, dele cai no chão e fica tudo certinho ali, todo molenga? Mano, o nome disso aí é Ragdoll. Ao invés de uma animação de morte pré-definida, que nem a gente tinha nos jogos antigos, no Elden Ring, mano, a gente tem uma física que segue o AVOC, o Physics Engine, que simula a física real newtoniana que eu acabei de explicar. Então os bonequinhos do jogo têm animações articuladas, como um boneco da vida real, como um bicho da vida real, criando assim quedas orgânicas e previsíveis, tá ligado? Você não sabe como é que o bicho vai cair, tu pode jogar ele de um penhasco, ele vai ficar tudo cozido lá no chão.
Vamos pro tópico número 8, meu mano. Vamos falar do sistema de multiplayer do Elden Ring. Cara, o sistema de multiplayer do Elden Ring é único, mano. Não tem nada parecido com ele. Ele é totalmente sofisticado e totalmente diferenciado de tudo que tem dentro do mercado. A maior parte do multiplayer do Elden Ring, mano, é assíncrono. Isso quer dizer que as interações não acontecem em tempo real. O maior exemplo disso, mano, tá quando você escreve alguma coisa no chão e outro cara no multiplayer avalia o que você escreveu. Ele não escreveu no mesmo momento que tu escreveu. Ele não avaliou no mesmo momento que tu escreveu, tá ligado? Não é preciso uma conexão ativa em tempo real entre vocês dois pra ele ver a tua mensagem. E os bloodstains acontecem com a mesma coisa, tá ligado? As marcas da morte. O jogo registra onde você morreu e como e mostra pros outros jogadores, só que não precisa fazer isso aí em tempo real. Ele deixa registrado no servidor e quando o outro jogador vai checar lá, quando o outro jogador vê a tua jogada, não quer dizer que ele viu, tipo, 1 hora depois ou 2 horas. Ele pode ter visto dias depois. Mas ei, quando eu invoco um amigo meu pra matar o inimigo dentro do jogo, como é que ele entra no multiplayer? Cara, quando alguém te invoca pra cooperar, ou o invasor entra no teu mundo, o jogo utiliza uma arquitetura chamada peer-to-peer, rede entre jogadores. Isso significa, mano, que os dados correm diretamente entre os consoles ou entre os PCs. Não existe um sistema de rede dedicado só ao multiplayer do Elden Ring. Isso tem vantagens e desvantagens, mano. Tipo assim, a From Software economiza porque não tem um sistema dedicado só a isso, e os jogadores, mas na questão de jogadores, às vezes tu tem um amiguinho lá do outro lado do mundo que tá com um lag do caralho, e você vê o bicho todo lagado, todo fudido na tua rede ali. E às vezes ele nem consegue cooperar contigo ou você cooperar com ele porque a tua internet tá muito bosta. A rede depende 100% da internet de vocês dois, a conexão de vocês dois. Pra jogarem junto depende 100% de vocês. Vamos pro penúltimo tópico, mano, o tópico de otimização, o tópico 9. Cara, o Elden Ring roda num console lá de 2013, num PlayStation 4, com um mundo de 80 km², centenas de inimigos, mapa grande pra caralho, centenas de bosses, física real do Avok. Como é que ele roda lá? A resposta, meu mano, tá na otimização agressiva, no LOD, no Oculus Occlusing, no Asset Streaming. Ah, mas o que é cada coisa dessa? Vamos falar do LOD primeiro, mano, do Level of Detail. Mano, basicamente o jogo ele carrega as coisas que estão perto de você bonita. Por exemplo, tem um bicho que ele tá perto de você e ele tem 3.000 polígonos, vamos lá. Ele tem, não, 3.000 é muito pouco, né? Ele tá feio com 3.000. Ele tem 20.000 polígonos, ele tá bonitão, ele tá cheio dos polígonos redondinhos em volta dele. Ele tá cheio das formas. E ele só tá bonitão assim, mano, por causa do LOD, por causa do Level of Detail. Porque o LOD, ele é basicamente um sistema que funciona como? Tem 30 versões daquele bicho que você tá lutando dentro do Elden Ring. As 30 versões dele, mano, não são todas iguais, até mesmo porque não teria sentido ter 30 versões iguais dele mesmo. Uma versão dele tem tipo 100 polígonos, outra versão dele tem tipo 150, e à medida que você vai chegando perto dele, os polígonos vão aumentando. Até mesmo porque não tem sentido manter um bicho longe de você com bastante polígono, já que você nem tá vendo ele e é requisito muito do hardware. A mesma coisa funciona com construções. Um castelo que tá lá no horizonte, mano, não precisa tá bonito. Ele é só uma pintura. Ele não precisa tá com todos os polígonos originais de quando você chega perto dele. E na medida que você vai se aproximando daquele castelo, o nível de detalhe dele vai aumentando. O nível de polígonos dele vai aumentando. Por isso que se chama LOD, Level of Detail. Na medida que você vai se aproximando, os levels vão aumentando, até ele chegar no máximo de polígonos possível. Que é o que quando você tá perto. Occlusion Cooling, mano, oclusão de objetos. Basicamente funciona como? O jogo só carrega o que você tá vendo. O que tá por trás do que você tá vendo não precisa ser carregado. Você não tá olhando aquilo. O hardware não precisa renderizar aquilo lá, meu mano. Basicamente tudo que tá fora do campo de visão do jogador não tá sendo renderizado. A engine calcula a todo momento o que está na visão do jogador e descarta todo o que não está na visão do jogador diretamente da GPU. Até mesmo porque no Elden Ring, mano, uma área, tipo assim, que você tá olhando ali num triângulo cônico, pode ter centenas de objetos e o jogo não vai precisar calcular o que está por trás dos teus olhos. O jogo não precisa calcular o que você não tá olhando, então ele pega e descarta. Agora vamos falar do Asset Streaming, meu mano. Cara, o carregamento de assets dentro do jogo é basicamente o sistema que gerencia quais assets estão no seu jogo naquele exato momento, dentro da tua memória RAM. Ah, mas o que é asset? Mano, asset é tudo. É modelo, é som, é objeto dentro do jogo. Por exemplo, quando você tá numa floresta e aquela floresta tá cheia de árvores, todas aquelas árvores, mano, são assets. Todas aquelas árvores são objetos dentro da tua memória RAM. E elas não precisam ser 100% renderizadas com todos os polígonos, entendeu? E o tópico 10, meu mano, é o deixa o teu like, mano. Pelo amor de Deus. Porra. Mano, eu tive que ir em alto site gringo pra mim fazer esse vídeo aqui pra vocês. Mano, então pelo amor de Jesus Cristo, mano, deixa o like, mano. Deixa o like e se inscreve no canal, demorou? Valeu, rapaziada. Um beijo do Magri. É nóis.